O papado de João Paulo II foi marcado por uma busca incessante pela construção de pontes entre o catolicismo e outras religiões, e seu trabalho para melhorar as relações com o islamismo é um exemplo notável desse esforço. Em um marco histórico, no dia 6 de maio de 2001, João Paulo II se tornou o primeiro papa a entrar e rezar em uma mesquita. Ele fez isso com grande respeito e humildade ao visitar a mesquita dos Omíadas em Damasco, na Síria, removendo os sapatos antes de entrar. Este gesto simbólico não foi apenas uma demonstração de respeito, mas também um passo significativo para a reconciliação entre cristãos e muçulmanos. Em seu discurso, o Papa pediu perdão pelas ofensas passadas entre as duas comunidades e exortou a busca do perdão mútuo. Seu ato de beijar o Corão, embora tenha sido visto como um sinal de respeito pelos muçulmanos, gerou alguma controvérsia entre católicos, refletindo a complexidade e os desafios de seu papel como líder global. Em sua viagem, João Paulo II também observou o jejum do último dia do Ramadã, uma demonstração adicional de sua solidariedade com os muçulmanos. O patriarca caldeu Rafael Ibn David, que estava presente quando o Papa beijou o Corão, ressaltou que este gesto foi amplamente veiculado na televisão iraquiana, mostrando que o Papa não só compreendia o sofrimento do povo iraquiano, mas também tinha um profundo respeito pelo Islã. O compromisso de João Paulo II com o diálogo interreligioso se estendeu ainda mais em 2004, quando patrocinou o Concerto Papal pela Reconciliação. Este evento notável reuniu líderes islâmicos, judeus e católicos no Palácio Apostólico para um concerto com coros e orquestras de vários países. O concerto, dirigido por Sir Gilbert Levine e transmitido globalmente, foi uma celebração da unidade e da paz, simbolizando o desejo do Papa de promover a harmonia entre as grandes religiões do mundo. Além de suas ações concretas, João Paulo II também fez importantes contribuições teóricas para a compreensão das relações interreligiosas. Em sua supervisão da publicação do Catecismo da Igreja Católica, ele incluiu uma provisão especial para os muçulmanos, reconhecendo que, assim como os cristãos, os muçulmanos também adoram um Deus misericordioso e compartilham a fé de Abraão. O Papa João Paulo II também fez esforços significativos para estabelecer relações com o hinduísmo. Em suas visitas ao Quênia e à Índia, ele fez pronunciamentos que reafirmaram a atitude fraterna da Igreja Católica em relação às religiões não cristãs, conforme estabelecido pelo Concílio Vaticano II. Durante sua primeira visita à Índia em 1986, ele encontrou líderes hindus e teve a oportunidade de conhecer Madre Teresa de Calcutá, com quem colaborou na assistência aos pobres e moribundos. Na segunda viagem à Índia, em 1999, ele fez uma homenagem a Mahatma Gandhi, deixando uma coroa de flores em reconhecimento ao líder pacifista hindu. João Paulo II continuou a promover o diálogo e a cooperação interreligiosa ao se reunir com líderes hindus e muçulmanos no Sri Lanka em 1995, destacando sua dedicação à construção de um mundo mais harmonioso e respeitoso entre as diversas tradições religiosas. Sua vida e papado foram marcados por um esforço constante para superar as divisões históricas e promover a unidade e a paz, refletindo seu profundo compromisso com a reconciliação e o respeito entre as diferentes crenças. Em 1985, o Papa João Paulo II fez uma visita ao Togo, um país onde 60% da população adota crenças animistas. Sua chegada foi recebida com grande respeito, e os líderes religiosos animistas o encontraram em um santuário católico mariano situado na floresta. Este encontro não apenas destacou a abertura e o respeito do Papa pela diversidade religiosa, mas também marcou uma importante ocasião para promover a tolerância religiosa. João Paulo II ressaltou a importância do diálogo entre diferentes crenças e elogiou o animismo por seus valores, que, de alguma forma, ressoavam com princípios cristãos, como o respeito pela natureza e a espiritualidade intrínseca. Em 1995, o Papa João Paulo II reuniu-se com 21 jainistas, uma denominação que se separou do hinduísmo. Organizado pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, este encontro teve um significado profundo, especialmente para a comunidade jainista no estado de Gujarat, na Índia.
João Paulo II expressou sua admiração por Mahatma Gandhi, destacando sua fé inabalável em Deus, e assegurou aos jainistas que a Igreja Católica continuaria a engajar-se no diálogo com sua religião. Ele também enfatizou a necessidade compartilhada de ajudar os pobres, refletindo seu compromisso com a justiça social e a cooperação interreligiosa. Sua abertura ao diálogo não se limitou apenas a crenças não cristãs, mas também incluiu esforços significativos para reconciliar e fortalecer laços com a Igreja Apostólica Armênia. Em 1996, João Paulo II aproximou a Igreja Católica da Igreja Armênia após alcançar um consenso com o arcebispo armênio Karekin II sobre a natureza de Cristo. Durante uma audiência em 2000, os dois líderes emitiram uma declaração conjunta condenando o genocídio armênio, uma ação carregada de significado para a comunidade armênia. O Papa também presenteou Karekin II com relíquias de São Gregório, o fundador da Igreja Apostólica Armênia, que haviam sido guardadas em Nápoles por 500 anos. Em setembro de 2001, João Paulo II fez uma peregrinação de 3 dias à Armênia, onde participou de uma celebração ecumênica com Karekin II na recém-consagrada Catedral de São Gregório, o Iluminador, em Yerevan. Juntos, eles assinaram uma declaração que lembrava as vítimas do genocídio armênio, sublinhando a importância da memória e da reconciliação. No campo da diplomacia, João Paulo II também teve um impacto notável. Em 1978, poucos meses após o início de seu pontificado, ele interveio para resolver um tenso conflito territorial entre o Chile e a Argentina sobre o Canal de Beagle e as Ilhas Picton, Lenox e Nueva. Na iminência de uma guerra, com as forças argentinas se preparando para uma possível ocupação das ilhas, o Papa ofereceu sua mediação. A mediação papal foi aceita por ambas as partes, resultando na assinatura da Acta de Puerto Montt em fevereiro de 1978, que nomeou o Papa como mediador da disputa. Sua intervenção pacífica foi crucial para evitar um conflito militar e resolver a pendência de soberania de maneira diplomática. A abordagem de João Paulo II para o diálogo interreligioso e sua mediação em conflitos internacionais refletem seu compromisso profundo com a paz, a justiça e a unidade global. Suas ações não apenas promoveram o entendimento e a colaboração entre diferentes tradições religiosas, mas também estabeleceram um modelo de liderança baseado no respeito mútuo e na busca de soluções pacíficas para as divisões históricas e contemporâneas. Através de seus encontros e intervenções, João Paulo II deixou um legado duradouro de reconciliação e solidariedade entre povos e religiões. Em 22 de dezembro de 1978, o Papa João Paulo II anunciou oficialmente a nomeação do cardeal italiano Antonio Samori como seu representante pessoal para mediar as negociações entre Chile e Argentina. A mediação papal, liderada por Samori, foi um passo crucial para resolver a disputa territorial sobre o Canal de Beagle e as Ilhas Picton, Lenox e Nueva. A habilidade diplomática de Samori desempenhou um papel vital nas conversas que culminaram na assinatura dos Acordos de Montevidéu em 8 de janeiro de 1979, no Palácio Taranco, em Montevidéu, Uruguai. Infelizmente, o cardeal Samori não viveu para ver o desfecho final da resolução do conflito, pois faleceu em 3 de fevereiro de 1983. A conclusão formal do processo ocorreu em 29 de novembro de 1984, com a assinatura do Tratado de Paz e Amizade na Capela Paulina do Vaticano. No dia seguinte, João Paulo II dirigiu-se às delegações da Argentina e do Chile na Santa Sé, sublinhando a importância da reconciliação e do entendimento mútuo. A mediação de João Paulo II teve um impacto duradouro e, em 2008, quase 3 décadas depois, começou a construção de um monumento em Monte Aymond, na fronteira entre Argentina e Chile, em homenagem ao Papa e seu papel na promoção da paz e integração entre as nações. O então Papa Bento XVI enviou uma mensagem de reconhecimento às presidentes Michelle Bachelet e Cristina Kirchner, destacando que a mediação de João Paulo II marcou o início de uma nova era de cooperação entre os dois países. Durante o período das negociações, a Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Grã-Bretanha ocorreu entre abril e junho de 1982.
João Paulo II, demonstrando sua dedicação à paz, realizou viagens apostólicas tanto à Grã-Bretanha quanto à Argentina, buscando intervir e promover acordos de paz. Em uma carta aos fiéis chilenos, o Papa expressou seu desejo de estar presente junto aos seus, mas mencionou a impossibilidade devido às suas responsabilidades diplomáticas em ambos os conflitos. A relação de João Paulo II com Cuba também é notável. Em janeiro de 1998, sua visita ao país marcou o fim de 39 anos de tensões entre a Igreja Católica e o regime de Fidel Castro. Antes da visita, em 1997, o Papa teve um papel significativo na reinstauração do Natal como feriado nacional em Cuba. Durante sua visita, ele condenou o embargo econômico dos Estados Unidos ao país e destacou a importância do respeito aos direitos humanos, liberdade de expressão e liberdade religiosa. João Paulo II fez um apelo pela libertação de presos políticos, o que levou à liberação de mais de 200 prisioneiros no mês seguinte. Além disso, a visita do Papa ajudou a suavizar as relações entre o Vaticano e Cuba, que haviam sido marcadas por um histórico de tensão, incluindo a excomunhão de Fidel Castro por João XXIII devido a ações contra o catolicismo, como o fechamento de escolas religiosas e a expulsão de sacerdotes. Após a visita, Fidel Castro suspendeu a proibição de procissões públicas e autorizou a entrada de sacerdotes e religiosos no país. João Paulo II é amplamente reconhecido por ter contribuído para encerrar quase meio século de tensão entre a Igreja Católica e o regime cubano. Em 2003, através do cardeal Ângelo Sodano, João Paulo II enviou uma carta a Fidel Castro criticando as severas penas impostas a cidadãos cubanos e as condenações à pena capital. Nessa carta, o Papa também pediu clemência para os condenados, reafirmando seu compromisso com a justiça e a dignidade humana. A atuação de João Paulo II nas esferas diplomática e interreligiosa reflete seu profundo compromisso com a paz, o diálogo e a reconciliação. Suas intervenções não apenas ajudaram a resolver conflitos internacionais, mas também promoveram um entendimento mais profundo entre diferentes tradições religiosas, deixando um legado de paz e cooperação global. Em 2014, Cuba finalmente autorizou a construção de templos católicos, pondo fim a mais de 55 anos de proibição da construção de novas igrejas. Este marco na história da ilha é um testemunho do impacto duradouro da visita de João Paulo II a Cuba em 1998. Sua visita não apenas restaurou a presença visível da Igreja Católica na ilha, mas também resultou na construção de uma igreja que leva seu nome, como uma homenagem a seu papel crucial na promoção do diálogo e da reconciliação entre o Vaticano e o regime cubano. A influência de João Paulo II foi ainda mais notável em sua contribuição para o colapso das ditaduras na América Latina. Sua visita ao Chile, entre 1 e 6 de abril de 1987, é frequentemente citada como um fator significativo na decisão do então ditador Augusto Pinochet de convocar eleições no país em 1988. Durante sua peregrinação, que o levou a Santiago, Vina del Mar, Valparaíso, Temuco, Punta Arenas, Puerto Montt e Antofagasta, o Papa não hesitou em criticar abertamente o regime de Pinochet. Em uma entrevista durante o voo para a América Latina, João Paulo II descreveu o regime de Pinochet como ditatorial, utilizando uma linguagem firme e incisiva para condenar a opressão. Chegando ao Chile, o Papa foi recebido por Pinochet e outras autoridades, mas sua mensagem era clara e incisiva. Minha mensagem é dirigida igualmente a todos os chilenos, é uma mensagem pascal. Portanto, é uma mensagem de vida. A vida em Cristo, presente na sua igreja, também na Igreja do Chile, para promover no mundo a vitória do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio, da unidade sobre a rivalidade, da generosidade sobre o egoísmo, da paz sobre a violência, da convivência sobre a luta, da justiça sobre a injustiça, da verdade sobre a mentira. Em uma palavra, a vitória do perdão, da misericórdia e da reconciliação. Durante sua estadia, o Papa teve encontros significativos com Pinochet e enfrentou as intensas manifestações dos chilenos clamando por liberdade e justiça. Ele incentivou os bispos chilenos a apoiar os movimentos por eleições livres e declarou que todos têm o direito de participar da vida política e eleger seus líderes.
João Paulo II também reconheceu as recentes iniciativas do governo, como a legalização de alguns partidos políticos e o cadastramento eleitoral, como passos positivos. O impacto das palavras do Papa sobre Pinochet foi profundo. O biógrafo de João Paulo II, George Weigel, relata que durante uma reunião com o ditador, o Papa teria instado Pinochet a considerar uma abertura democrática. Em 2007, o cardeal Stanislau Dziwisz confirmou que João Paulo II havia pedido a Pinochet que renunciasse e transferisse o poder às autoridades civis. Monsenhor Slavomir Oder, postulador da beatificação do Papa, revelou que Pinochet escreveu uma carta ao Papa, dizendo que, como católico, ouviu e aceitou as palavras de João Paulo II e decidiu iniciar o processo de transição para a democracia no Chile. Esses eventos destacam a importância da liderança moral e da coragem em tempos de opressão. João Paulo II não apenas utilizou sua posição para promover a paz e a justiça, mas também demonstrou como o poder das palavras e da ação pode inspirar mudanças significativas em contextos políticos e sociais desafiadores. Seu legado continua a ressoar na forma como a Igreja Católica interage com o mundo e enfrenta as injustiças, um testemunho de sua dedicação incansável à promoção da dignidade humana e à busca por um mundo mais justo e pacífico. Durante sua visita ao Chile em abril de 1987, João Paulo II ofereceu um apoio firme e visível ao Vicariato da Solidariedade, uma entidade da Igreja Católica que se opunha ao regime ditatorial de Augusto Pinochet e lutava pela democracia e pelos direitos humanos. Em uma demonstração clara de sua solidariedade, o Papa visitou o escritório do Vicariato, conversou com seus funcionários e os encorajou a continuar seu trabalho crucial. Ele enfatizou que o Evangelho convida sempre ao respeito pelos direitos humanos, destacando seu compromisso com a dignidade e a justiça. A visita papal teve um impacto profundo e multifacetado na sociedade chilena. João Paulo II não apenas ofereceu seu apoio explícito à oposição democrática, mas também fez gestos simbólicos de solidariedade com as vítimas do regime. Um exemplo notável foi seu abraço e beijo em Carmen Glória Quintana, uma jovem estudante que havia sido queimada viva pela polícia chilena. Esse ato de compaixão tocou profundamente o coração de muitos e evidenciou a postura do Papa contra a brutalidade do regime. Durante uma missa celebrada pelo Papa, aproximadamente 1 milhão de pessoas se reuniram para participar, e a ocasião foi marcada por protestos pró-democracia que se tornaram confrontos violentos com a polícia, que usou tiros, canhões d'água e gás lacrimogênio para reprimir os manifestantes. Após a missa, João Paulo II se encontrou com líderes políticos de direita e da oposição, exortando-os a rejeitar a violência e a trabalhar juntos para alcançar uma solução pacífica. Seu chamado à unidade e à não-violência ressoou fortemente e foi amplamente elogiado pela oposição. A postura de João Paulo II diante da ditadura de Pinochet foi um divisor de águas. A oposição ao regime considerou sua crítica direta ao ditador como um ato de coragem e solidariedade, especialmente porque muitos críticos de Pinochet enfrentaram severas perseguições por declarações muito menos contundentes. O bispo Carlos Camus, um dos críticos mais incisivos da ditadura dentro da Igreja chilena, expressou sua emoção e agradecimento pela postura do Papa, afirmando que a visita papal foi um marco importante na luta pela dignidade humana. O impacto político da visita foi notável, como relatado pelo The New York Times. A presença de João Paulo II no Chile, em um país polarizado e oprimido pela ditadura de Pinochet, trouxe uma nova esperança e catalisou uma maior pressão pela democratização. No entanto, a visita não foi isenta de controvérsias. O Papa foi surpreendido ao ser solicitado a esperar próximo a uma cortina no Palácio Presidencial, apenas para aparecer em uma sacada com vista para uma praça cheia. Esse incidente foi interpretado por alguns como uma tentativa do governo chileno de utilizar a imagem do Papa para legitimar o regime, o que gerou confusão e acusações injustas de que o Papa estava apoiando o regime ditatorial. Em resposta a essa situação, o governo chileno organizou um grande comício na Praça da Constituição, reunindo milhares de apoiantes de Pinochet e funcionários do governo, para contrabalançar as percepções negativas geradas pela visita.
A mídia governamental descreveu a reunião como muito cordial e focou na mensagem de paz do Papa. No entanto, a Igreja e a oposição mantiveram que a mensagem de João Paulo II era uma de vida e direitos humanos, sublinhando seu papel como um verdadeiro defensor da justiça e da dignidade humana. A visita de João Paulo II ao Chile foi um exemplo poderoso de como a liderança moral pode influenciar e desafiar regimes opressivos, proporcionando uma luz de esperança para aqueles que lutam por liberdade e justiça. Sua coragem e compromisso com a promoção dos direitos humanos e da democracia tiveram um impacto duradouro na história do Chile, e continuam a servir como um modelo de integridade e compaixão na luta contra a injustiça. A visita de João Paulo II ao Haiti, em 9 de março de 1983, foi um momento de grande significado e impacto. Naquele período, o país caribenho estava sob o regime de Jean-Claude Baby Doc Duvalier, e a situação de pobreza e desigualdade era alarmante. O Papa, com coragem e determinação, usou sua visita para levantar questões críticas sobre a injustiça e a miséria que afligiam a população haitiana. Durante uma homilia, ele falou diretamente a Duvalier e sua esposa, Michelle Bennett, diante de uma grande multidão. Com palavras incisivas, João Paulo II destacou a beleza e os recursos do país, mas não hesitou em denunciar a pobreza extrema, a degradação da qualidade de vida e a fome que assolavam a maioria dos haitianos. Através de um discurso em francês e ocasionalmente em crioulo, o Papa ressaltou a falta dos direitos humanos básicos que a maioria dos haitianos enfrentava. Ele abordou a necessidade de acesso à comida, cuidados médicos, moradia, educação e trabalho digno, enfatizando que esses são direitos fundamentais para uma vida humana plena. A mensagem do Papa ressoou profundamente, e antes de deixar o Haiti, ele fez um apelo por mudança social, exortando o povo a erguer suas cabeças e reconhecer sua dignidade como seres criados à imagem de Deus. A sua visita inspirou protestos em massa contra a ditadura de Duvalier, e como resultado, 860 padres e trabalhadores da Igreja assinaram uma declaração de compromisso com os pobres. A pressão crescente ajudou a precipitar a queda de Duvalier em 1986, marcando um importante avanço na luta por justiça e dignidade no Haiti. Em maio de 1988, o Papa João Paulo II visitou o Paraguai, onde o regime do general Alfredo Stroessner havia mantido um governo autoritário desde 1954. A visita ao Paraguai foi um momento crucial na luta contra a ditadura, uma vez que o governo de Stroessner temia o impacto das palavras do Papa e possíveis revoltas sociais. Inicialmente, a visita estava em dúvida, pois Stroessner havia suspendido uma reunião com os construtores da sociedade, um evento significativo organizado para apoiar o Papa. No entanto, João Paulo II disse claro que não visitaria o Paraguai sem reunião. O governo acabou cedendo, permitindo a realização do encontro. Durante uma reunião privada com Stroessner, João Paulo II proferiu uma mensagem poderosa sobre a ética na política, afirmando que a política tem uma dimensão ética fundamental, porque, antes de tudo, é um serviço ao homem. O Papa lembrou que a Igreja não pode ser isolada em seus templos, e que a consciência dos homens não pode ser separada de Deus. Em uma missa, ele criticou o regime por empobrecer os camponeses e os desempregados e defendeu a necessidade de dar às pessoas um maior acesso à terra. Mesmo diante das tentativas de Stroessner de impedir a manifestação pública do Papa, João Paulo II se encontrou com líderes da oposição, reforçando seu compromisso com a justiça social e os direitos humanos. A presença e as palavras de João Paulo II no Haiti e no Paraguai demonstraram seu profundo compromisso com a justiça e a dignidade humana, desafiando regimes opressivos e inspirando movimentos por mudança e liberdade. Sua abordagem corajosa e sua disposição para enfrentar a injustiça diretamente tiveram um impacto duradouro, evidenciando o papel crucial da liderança moral na luta contra a opressão e na promoção de um mundo mais justo e humano. O papel de João Paulo II na queda do comunismo foi profundo e multifacetado, refletindo sua visão sobre a tirania comunista e sua crença na dignidade humana. Para o Papa,
O comunismo era uma forma de opressão que negava a liberdade e tratava as pessoas como meros recursos manipuláveis pelo Estado. Sua luta contra o regime comunista começou com uma resistência firme, e foi um marco na primeira metade de seu pontificado. A importância do discurso de João Paulo II em Varsóvia, em 2 de junho de 1979, não pode ser subestimada. Falando a 500.000 de compatriotas, ele destacou o trabalho do movimento Solidariedade, oferecendo um apoio moral crucial. Muitos poloneses acreditam que esse discurso foi o ponto de inflexão que deu coragem ao movimento para continuar sua luta pela liberdade. Mieczysław Kuzma, um escritor e jornalista, reflete sobre a influência do Papa, dizendo que foi ele quem encorajou o povo a não ter medo e a se unir. A mensagem de João Paulo II foi clara. A luta pela liberdade e justiça estava alinhada com a moral e a fé. A eleição de 4 de junho de 1989, que é frequentemente chamada de Revolução Sem Sangue, foi um evento simbólico para o fim do socialismo real na Europa Oriental. O movimento Solidariedade, liderado por Lech Walesa, conquistou uma vitória histórica nas primeiras eleições parcialmente livres do bloco comunista, e muitos atribuem essa conquista à inspiração e apoio contínuo de João Paulo II. Antes mesmo de se tornar Papa, Wojtyła já demonstrava uma posição inflexível contra o regime comunista. Seu papel como inspiração espiritual e catalisador para a mudança pacífica na Polônia foi fundamental. Lech Walesa, que fundou o Solidariedade, acredita a João Paulo II a coragem dos poloneses para desafiar o regime comunista. Segundo Walesa, o Papa encorajou os poloneses a se levantar e lutar contra a opressão que dividia o mundo em blocos opostos. Ao ser eleito Papa, uma das primeiras ações de Wojtyła foi enviar uma mensagem de apoio aos poloneses, prometendo estar com eles no 90º aniversário do martírio de São Estanislau. Foi a primeira vez que um Papa visitou um país do bloco comunista. Embora o líder soviético Leonid Brezhnev tenha tentado impedir a visita, os líderes poloneses permitiram que o Papa realizasse a viagem, que durou 8 dias. Recebido com o refrão "Queremos Deus", João Paulo II exortou os poloneses a serem fortes com a força da fé e a não temerem, afirmando que as fronteiras deveriam ser abertas. Durante essa semana, 1 em cada 3 poloneses teve a oportunidade de ver o Papa pessoalmente, o que destacou ainda mais a profundidade de sua influência. O apoio da Igreja Católica ao Solidariedade foi significativo, e em janeiro de 1981, Lech Walesa foi recebido pelo Papa no Vaticano, onde encontrou apoio e encorajamento. Em agosto de 1983, após uma segunda visita do Papa à Polônia, Walesa diminuiu suas atividades políticas para aliviar a tensão interna, e a lei marcial que proibia o Solidariedade foi finalmente retirada. No mesmo ano, Walesa recebeu o Nobel da Paz, simbolizando o progresso alcançado. A colaboração entre o Vaticano e o governo dos Estados Unidos também desempenhou um papel estratégico. O ex-diretor da CIA e ex-embaixador dos Estados Unidos, General Vernon Walters, destacou a importância das informações valiosas que João Paulo II forneceu ao governo Reagan sobre a resistência polonesa. A aliança entre o Vaticano e os Estados Unidos visava também desautorizar a teologia da libertação e desestabilizar o governo sandinista na Nicarágua. Correspondências revelaram um esforço contínuo para alinhar o apoio do Vaticano com as políticas americanas, e João Paulo II, por volta de 1984, expressou dúvidas sobre a possibilidade de mudança do governo comunista polonês, embora posteriormente tenha se mostrado mais otimista. Richard Allen, da Agência de Segurança Nacional, chamou a aliança entre os Estados Unidos e o Vaticano de uma das maiores alianças secretas da história. A partir de 1981, o Papa recebeu representantes da CIA no Vaticano, e essas reuniões eram oportunidades para trocar informações sobre estratégia e coletar dados críticos, incluindo fotos de satélite da Polônia. O Serviço de Inteligência do Vaticano, descrito como primeira classe, desempenhou um papel crucial na coordenação e no apoio à luta pela liberdade na Polônia e no leste europeu. João Paulo II, com sua fé inabalável e liderança moral, teve um impacto duradouro na luta contra o comunismo,
inspirando movimentos por liberdade e justiça, e ajudando a moldar um novo capítulo na história da Europa e do mundo. Sua visão e coragem em enfrentar a opressão comunista deixaram um legado que continua a ressoar até hoje. No dia 4 de junho de 1989, um evento crucial marcou a transição da Polônia do regime comunista para a democracia. Pela primeira vez em quase 50 anos, os poloneses tinham a oportunidade de votar em eleições para o Senado. O resultado foi uma vitória esmagadora para o partido de oposição, o Solidariedade, que conquistou 261 das 262 cadeiras disponíveis. A queda do governo comunista se tornou inevitável e ocorreu 2 meses depois, sinalizando o fim do comunismo na Polônia. O general Wojciech Jaruzelski, o ditador derrotado, atribuiu a derrota diretamente à Igreja, reconhecendo o impacto decisivo do apoio de João Paulo II. A primeira ação de Lech Walesa, o líder do Solidariedade, foi expressar sua gratidão a João Paulo II, viajando a Roma para agradecer pessoalmente ao Papa. Essa visita não apenas simbolizou a vitória do movimento, mas também a profunda conexão entre a luta pela liberdade e o apoio moral da Igreja Católica. Em dezembro de 1989, João Paulo II encontrou-se com o líder soviético Mikhail Gorbachev no Vaticano. Esse encontro foi um marco importante, com ambos expressando respeito e admiração mútua. Durante a reunião, o Papa criticou o comunismo e alguns aspectos do capitalismo, pedindo a Gorbachev que trabalhasse pela integração da Europa e pelo fim da Guerra Fria. Gorbachev, refletindo sobre o impacto do Papa, afirmou que o colapso da cortina de ferro teria sido impossível sem João Paulo II. No funeral de João Paulo II, Gorbachev destacou a devoção do Papa como exemplo notável para todos. Em reconhecimento ao seu papel crucial na oposição ao comunismo e na remodelação do mundo, João Paulo II foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em fevereiro de 2004. Em uma cerimônia especial no Vaticano, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, concedeu ao Papa a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos. A citação que acompanhou a medalha elogiou João Paulo II como o filho desta Polônia, cujo apoio aos princípios de paz e liberdade inspirou milhões e ajudou a derrubar o comunismo e a tirania. Após receber o prêmio, o Papa expressou seu desejo de que o desejo de liberdade e paz simbolizado pela medalha inspirasse pessoas de boa vontade em todo o mundo. Pouco antes de sua morte, a BBC destacou a frase de Mikhail Gorbachev, que descreveu João Paulo II como a autoridade moral mais importante do mundo e um líder eslavo. Essa compreensão mútua entre o Papa e o líder soviético foi fundamental para o avanço da democracia no Bloco Oriental. O general Wojciech Jaruzelski, o último líder comunista da Polônia, descreveu a visita de João Paulo II em 1979 como o detonador das mudanças que levaram à queda do regime. Na ocasião de seu falecimento, o presidente do Parlamento Europeu, Josep Borrell, elogiou o legado de João Paulo II, destacando seus valores de paz, amor e liberdade e sua contribuição para a reunificação da Europa. Borrell enfatizou como o Papa desempenhou um papel crucial na Polônia e na Europa Central e Oriental, ajudando a derrubar o Muro de Berlim e promovendo a integração da Europa. O chanceler alemão Gerhard Schroeder também reconheceu a influência do Papa na integração pacífica da Europa, destacando como sua personalidade e esforços mudaram o mundo. João Paulo II, em seu papado, não apenas divulgou o Evangelho, mas transformou o papado romano em um porta-voz dos direitos humanos, como observado por Marco Politi e relatado pela CNN. Seu compromisso com os direitos humanos e sua luta pela justiça marcaram profundamente a história, refletindo uma influência que ultrapassou fronteiras e épocas. Durante o seu pontificado, João Paulo II tornou-se um símbolo de mobilidade e engajamento global. Com uma trajetória impressionante de viagens, ele percorreu mais de 1.700.000 de quilômetros, visitando 129 países em diversos meios de transporte, desde aviões e carros até navios e ferry-boats. Essas viagens não apenas ampliaram o alcance da Igreja Católica, mas também atraíram grandes multidões, refletindo o impacto carismático do Papa.
Entre os momentos mais marcantes estava a Jornada Mundial da Juventude de 1995, em Manila, nas Filipinas, onde cerca de 5 milhões de pessoas se reuniram para um evento que se tornou uma das maiores reuniões de católicos da história. Durante seu pontificado, estima-se que aproximadamente 400 milhões de pessoas tenham visto João Paulo II, seja em Roma ou durante suas viagens pelo mundo. Ele se encontrou com 738 chefes de Estado, incluindo 246 primeiros ministros, demonstrando o alcance e a influência de seu ministério. Suas visitas começaram com uma série de viagens oficiais em 1979 para as Bahamas, República Dominicana, México e Polônia. João Paulo II foi pioneiro em muitos aspectos, sendo o primeiro Papa a visitar a Casa Branca em outubro de 1979, onde foi recebido pelo presidente Jimmy Carter. Sua visita ao México e à Irlanda no mesmo ano também marcou a primeira vez que um Papa visitava esses países. Em 1982, ele fez história ao ser o primeiro Papa a visitar o Reino Unido, onde se encontrou com a Rainha Isabel II, a governadora suprema da Igreja da Inglaterra. Sua abordagem ecumênica e interreligiosa ficou evidente em visitas a locais de significativa importância religiosa. Em 2000, João Paulo II foi o primeiro Papa moderno a visitar o Egito, um país predominantemente muçulmano, onde se encontrou com líderes de diferentes denominações cristãs e muçulmanas, incluindo Muhammad Said Tantavi, o Papa copta Shenouda III e o patriarca grego-ortodoxo de Alexandria. Poucos meses depois, em Jerusalém, ele se tornou o primeiro Papa a rezar no Muro das Lamentações, um gesto carregado de simbolismo e respeito pelas tradições judaicas. Em 2001, João Paulo II fez uma visita histórica à Mesquita dos Omíadas em Damasco, na Síria, onde fez um apelo pela colaboração entre cristãos, muçulmanos e judeus. Seus esforços de interreligiosidade e diplomacia continuaram a moldar o seu legado, como demonstrado por sua visita ao Cazaquistão em setembro de 2001, pouco após os ataques de 11 de setembro. A viagem ao Cazaquistão e à Armênia, onde participou das celebrações dos 1700 anos de cristianismo, reforçou o papel da Igreja Católica na promoção da paz e da compreensão interreligiosa. Além de suas viagens, João Paulo II deixou um rico legado de documentos pontifícios. Durante seu pontificado, ele produziu 14 encíclicas, das quais 13 são cartas encíclicas e uma, Slavorum Apostoli, é uma epístola encíclica. Sua produção também incluiu 11 constituições apostólicas, 31 motu próprios, 45 cartas apostólicas e 2 bulas pontifícias. As exortações apostólicas, com um total de 15, refletem a profundidade e a amplitude de seu pensamento e orientação para a Igreja e o mundo. O pontificado de João Paulo II foi marcado por um compromisso com a justiça social, o diálogo interreligioso e a promoção dos direitos humanos, aspectos que foram profundamente impactados por suas viagens e documentos. Ele não apenas percorreu o mundo físico, mas também deixou uma marca indelével na história da Igreja e do mundo, influenciando a política global e promovendo um maior entendimento e respeito entre as nações e as religiões.